Boa noite, meu nome é Luísa Carolina, sou fisioterapeuta e o título da minha monografia foi O efeito dos beta-bloqueadores no exercício aeróbio, uma revisão de literatura. As doenças cardiovasculares são amplamente conhecidas e são a principal causa de morte no mundo. Dessa forma, medicações foram desenvolvidas para o manejo dessas condições e os beta-bloqueadores são um padrão ouro para o seu manejo. Embora eles reduzam a frequência cardíaca desses pacientes, o impacto real na capacidade aeróbica ainda não está totalmente elucidado. Dessa forma, a questão que fica é: qual o efeito dessa medicação nas sessões de reabilitação cardiovascular, seja para prescrição, seja para o monitoramento desses pacientes? Assim, elucidando essas dúvidas, tanto o profissional responsável quanto o paciente vão se sentir mais seguros na reabilitação cardiovascular. O objetivo geral desse estudo foi investigar como que os beta-bloqueadores atuam no treinamento aeróbio dos indivíduos que os utilizam. Além disso, os objetivos específicos incluem analisar qual a melhor metodologia para prescrever o exercício aeróbio para esses indivíduos que são beta-bloqueados e elucidar quais as melhores estratégias para monitorar esses indivíduos durante as sessões de treinamento aeróbio. Na metodologia, utilizei nas palavras de busca Beta Blockers, Aerobic Exercise and Exercise. Nessa busca, utilizei um range de 2010 a 2025 de faixa de tempo para poder fazer essa busca. Foram encontrados 315 artigos, sendo 62 na Cochrane, 245 na PubMed, 7 na Pedro e 1 na Cielo. Foi feita a leitura de títulos e de abstract, sendo 281 artigos excluídos, dos quais 8 eram duplicados, e selecionado 10 artigos. A avaliação metodológica foi a partir do uso da escala Pedro para ensaios clínicos e a metodologia semelhante à iniciativa Strobe para os estudos observacionais. Foi analisado qual era o tipo de estudo, a adequação ao tema proposto, seja o título ou o resumo, o segmento adequado, controle de vieses e protocolo adequado para o objetivo do estudo. Nesse slide, podemos ver uma tabela que mostra a qualidade metodológica dos estudos. Temos 10 estudos, sendo 8 classificados como uma alta qualidade metodológica, 1 considerado moderada e 1 de baixa moderada. O tipo de estudo, o desenho do estudo, foi muito diferente entre um e outro, tendo alguns parecidos, mas em geral eles foram diferentes. Enquanto ao número da amostra, nós temos que o estudo de Priel e colaboradores tem a maior amostra, sendo de 42.771 pacientes. E é um estudo observacional retrospectivo, o que nos traz muitos dados, né, visto que está olhando esses pacientes depois, né, do uso da terapia. Keteyan também e colaboradores tem um número de amostra também significativo, de 1.728 pacientes. Foi feita uma análise secundária de um ensaio clínico randomizado. Em terceiro, nós temos o artigo de Wei e colaboradores, que é uma coorte prospectiva, então já tem uma outra abordagem. Nos ensaios clínicos randomizados, que tem um baixo N, eles foram classificados como alta, tendo em vista que o sujeito é controle de si mesmo que o N desses estudos seja baixo. Porque a partir do estudo do Wei ali para baixo, a gente consegue perceber que o N é bem mais abaixo. Nos resultados, nós temos uma amostra de pacientes total de 45.626 pacientes, tendo diversos desfechos a partir desses pacientes. Em relação à capacidade aeróbica e hemodinâmica, ela não foi afetada pelos beta-bloqueadores seletivos e nem interferiram no VO2 desses pacientes. Além disso, esses beta-bloqueadores seletivos, eles
mostraram que eles podem reduzir até 18% da frequência cardíaca, em contrapartida, aumentar 19% no pulso de oxigênio, o que gera uma compensação hemodinâmica eficiente nesses pacientes. Além disso, os beta-bloqueadores seletivos, quando analisados em exercícios prolongados, foi percebido que eles diminuem o drift cardiovascular e, como consequência, mantém o volume sistólico por mais tempo e prolonga o tempo diastólico ventricular. Quando analisado a partir de patologias combinadas de alta complexidade, não apresentaram melhoria nos testes funcionais, devido à grande complexidade desses pacientes, o volume de medicação utilizado e a alteração morfológica do coração. Então, esses pacientes não tiveram resultados positivos nos testes funcionais. Já na prescrição do exercício, foi observado que a fórmula 220 menos a idade não é adequada para esses pacientes, e sim há uma fórmula específica, uma fórmula de cálculo, de treino para esses pacientes, mais adequada para indivíduos beta-bloqueados. Já o controle de intensidade do treinamento, a percepção subjetiva de esforço se mostrou de alta confiabilidade, sendo importante para que a gente utilize na prática clínica dos pacientes. Já quanto à reatividade cardíaca, quanto maior a resposta cronotrópica pós-exercício, se mostrou melhor o endurance e menor o risco de piora desses pacientes. O principal significado fisiológico desses resultados é a existência de uma reserva de compensação hemodinâmica desses pacientes. Embora o beta-bloqueador reduza substancialmente a frequência cardíaca máxima desses pacientes, o coração compensa essa bradicardia farmacológica com o aumento do volume sistólico e a otimização da extração periférica de oxigênio. Além disso, pela diminuição do drift cardiovascular, melhora o enchimento diastólico e mantém o volume sistólico por mais tempo, garantindo um equilíbrio hemodinâmico nesses pacientes durante a atividade física. A percepção subjetiva de esforço foi consolidada como uma ferramenta estável e reprodutível, independente das alterações cronotópicas desses pacientes. A literatura atual analisada ainda carece de respostas claras sobre impacto diferencial a longo prazo entre os beta-bloqueadores de diferentes gerações, porque tem alguns que utilizam metoprolol, outros propranolol, outros atenolol, então há uma necessidade de investigação entre essas variações de medicação. A maioria dos estudos de laboratório que utilizaram os desenhos cruzados crossover e randomizados robustos sofre com tamanhos amostrais reduzidos, variando entre 11 e 19 participantes. Indivíduos usuários de beta-bloqueadores podem e devem realizar o treinamento aeróbico de forma segura e eficaz, desde que a intensidade seja regulada pela percepção subjetiva de esforço e por ferramentas de avaliação que respeite essas adaptações hemodinâmicas específicas para o uso da medicação, para cada condição de cada paciente. Segue as referências bibliográficas do estudo. Agradeço a todos os professores que estiveram comigo ao longo do curso, em especial ao professor Hugo, que esteve com a gente por mais aulas, sempre esteve próximo a gente. Agradeço também ao meu marido, que me acompanhou ao longo dessa jornada, ao longo desse ano, e estou muito grata de ter concluído mais uma etapa na minha vida acadêmica. Obrigada a todos.